surjam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará
Ouve a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a saindo ti, de mim buscando minha uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor.
Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor, a melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O diabo. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é diabo. João 6,70. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem, quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperanças seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E, comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar: se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na terra? Emmanuel. Deus Pai de amor e bondade, aqui, Senhor, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para o aprendizado do vosso Evangelho e dos vossos ensinamentos. Queremos, ó Pai, agradecer a vós pela Tua infinita bondade para com todos nós, pelo Teu amparo, pela Tua proteção, pelas Tuas bênçãos que são constantes em nossas vidas. Deus Pai, neste momento difícil que toda a nossa humanidade está passando, nós te rogamos, Senhor, que abençoe a cada um dos teus filhos,
dando-lhes força, coragem, sabedoria para passarem por estes momentos. Que a vossa bênção, a vossa luz envolva cada um de nós, dando-lhes o remédio necessário, principalmente para os nossos irmãos que se encontram em leitos de dores. Que possas, ó Pai, olhar em benefício de teus filhos, que também se encontram em asilo, em orfanatos, nas ruas. Que a tua bênção, ó Pai, possa fazer com que cada um sinta junto a eles a tua presença. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Que esta prece, Senhor, possa chegar até teus pés e que sejam transformadas em paz, bênção e luz para todos que necessitam. Obrigada, Senhor, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, e a minha gratidão por estar aqui acessando mais uma vez o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Nós vamos tratar hoje da questão 270 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. E a pergunta 270 foi posta por Kardec aos espíritos da seguinte forma: a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? E a resposta: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Bom, na resposta se referem aqui os espíritos às respostas que deram às questões anteriores a essa 270, e onde comentam o programa de vida que o espírito faz antes de reencarnar, por que faz as escolhas, das dificuldades que deve passar, como que ele efetua essas escolhas, mas também das possibilidades que a vida irá lhe trazer. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Todo o patrimônio espiritual é aquilo que nós conquistamos através do que nós aprendemos e através dos nossos equívocos na nossa vida anterior, pregressa, seja em reencarnações anteriores, seja em momentos vivenciados no mundo espiritual. E aí vem a lei de causa e efeito. Se tudo que nós praticamos pela escolha, através da lei do livre-arbítrio, vai nos trazer consequências no futuro. Então, pela lei de causa e efeito, é certo que nós deveremos colher os frutos amargos dos nossos erros, daquilo que equivocadamente nós plantamos em nosso caminho. Mas também é certo que vai nos caber sorver o doce das nossas boas plantações, os frutos suculentos e saborosos daquilo que nós já aprendemos. Porque ninguém é tão neófito no caminho que não tenha aprendido nada ainda. Já temos um caminho partilhado, todos nós aqui reencarnados. Temos já um caminho passado, muito aprendizado, muito crescimento, embora temos erros, equívocos, temos muitos débitos a resgatar. Então, tudo aquilo que nos adquirimos hoje com maior facilidade é porque faz parte das experiências já vivenciadas em vidas transatas. A facilidade para o aprendizado de determinada matéria para o aluno que está na escola. Eu prefiro mais a matemática, eu prefiro mais línguas, eu prefiro mais as ciências sociais, as ciências biológicas,
Por quê? Já tem uma certa afinidade com aquela ou com a outra matéria em razão daquilo que já aprendeu e vivenciou em vidas passadas. Outro tem mais facilidade para exercer esta profissão ou aquela, ou determinada arte. Quantas vezes nos deparamos com crianças que desenvolvem uma capacidade muito grande ao desenvolver um instrumento musical, por exemplo, ou nos mostram uma capacidade ou outra? Todos nós já vimos questões como essa. Tudo isso é conquista, é fruto do trabalho de cada um. Não há seres privilegiados na criação divina, aqueles que recebem como dádiva de Deus um dom. Não há dom de Deus. Deus dá dons para todos nós. E nós vamos aprimorando os dons que Ele nos dá de acordo com o trabalho. Quem trabalha mais, aprimora mais. Quem trabalha em determinada seara, aprimora o aprendizado naquela seara. Por isso as preferências que temos para o exercício desta ou daquela profissão, para o estudo desta ou daquela matéria. Isso tudo é conquista através do nosso trabalho realizado. Mas, obviamente, se nós temos maior habilidade dentro de determinada área, não podemos esquecer que o Evangelho de Jesus nos diz que mais será cobrado aquele a quem mais foi dado. Esse dado, na realidade, é conquista nossa. É justo que se cobre. Veja bem, para o estudante universitário, já está lá na cátedra universitária, as provas são cobradas com muito maior eficiência do que aqueles que estão ali no ensino fundamental ainda. São questões muito mais complexas, muito mais difíceis. Por quê? Porque ele já passou por todo o caminho que o outro irá passar. E, obviamente, que ele vai ter que dar conta de responder coisas em suas provas com que evidenciam ou necessitam de maiores conhecimentos, de maiores habilidades naquela matéria que ele está ali estudando. Então, assim também acontece na vida. Quando nós trilhamos por determinados caminhos, nós vamos aprendendo mais ali, mas também vamos assumindo maior responsabilidade diante das questões atinentes àquela seara da vida. Então, o Pai nos dá e sempre nos renova a oportunidade de aprender e a oportunidade de crescer. Às vezes temos dificuldade no trabalho que nós escolhemos. É porque nesse momento da vida nós fizemos aquela escolha porque precisamos de retomar caminhos novos, aprender coisas novas para arejar. O espírito não vai evoluir caminhando só por um caminho, só por aquela profissão ou só por aquela matéria, para aquela área de matérias na escola. Ele vai ter que ter um conhecimento vasto sobre todas as áreas, mas não podemos dedicar tudo de uma vez só. Então, numa reencarnação aprendemos num lado, outra no outro. Então, se nessa reencarnação eu tenho facilidade no exercício da minha profissão, é porque nesta reencarnação eu preferi programar uma facilidade profissional porque eu quero dedicar o meu maior esforço evolutivo em outras questões da vida. Então, no exercício da profissão aqui, eu vou apenas refazer o aprendizado daquilo que eu já sei. Agora, aquele que tem dificuldade na sua profissão é porque para este momento da sua existência enquanto espírito, ele escolheu provas dentro da profissão, porque é aqui em que ele está apostando as suas fichas de aprendizado e de crescimento. Cada um vai assim dando oportunidades para o seu aprendizado nesta ou naquela seara. Depende do seu momento da vida espiritual, das suas necessidades de aprendizado, de acordo com o que programou lá na erraticidade antes de iniciar a sua reencarnação. Miramês, sobre essa questão, diz o seguinte: a vocação de certas pessoas para tal ou qual profissão está ligada à escolha que fez enquanto espírito livre da matéria. Parece para os ignorantes que a criatura escolheu naquele momento o que deveria seguir, mas a escolha já se encontrava feita nos guardados da sua consciência. A vida é organizada porque Deus é harmonia, e harmonia, na sua profundidade, é amor. O passado reflete no presente, assim como esse nos fala do futuro. Se desejamos um futuro de paz e de luz, não escondamos as mãos. Acionemo-las no trabalho honesto e na dignidade cristã, lembrando-nos sempre de dar com uma mão sem que a outra veja. A vocação
é um ministério e cada profissão deve ser um sacerdócio em Cristo, ajudando a despertar os valores morais em cada coração. Devemos ganhar para viver e não vivermos para juntar o ouro, sem que esse ouro circule em favor do próximo. A profissão tanto pode elevar como destruir as nossas possibilidades. Não joguemos fora o que Deus depositou em nosso caminho, como no trabalho. Aprimoremos cada vez mais tudo o que fazemos, sem nos esquecermos de convidar Jesus para nos inspirar no que fazer das oportunidades que nos foram entregues por misericórdia. Então, que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, boa noite, meus amigos e irmãos aí da Fraternidade Irmão Aniceto. É uma alegria, como sempre, né? Um conforto muito grande estar com vocês e sempre com a alegria de poder falar sobre o Evangelho, né? Hoje, com a incumbência de falar sobre a parábola dos talentos, que está no capítulo 16, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma parábola muito interessante, porque ela diz respeito àquilo que realmente tem a ver com a nossa destinação. A partir do momento que nós já sabemos que estamos na Terra para progredir, mas também para sermos auxiliares do Criador, segundo a questão número 132 do Livro dos Espíritos, que é um papel que nós temos, papel intransferível para cada um dos seres criados, né? E como nós somos dotados de razão, esses talentos recebidos, eles têm um significado ímpar. Então, para a nossa felicidade, para o nosso conforto, saber utilizar desses talentos, que são muitos, é a grande jogada, né? Para a nossa vida, para a nossa evolução. Então é aquela parábola em que esses servidores recebem de forma diferente esses talentos, que é a vida, né? A vida, ela é diferenciada com relação a tudo que nós conquistamos para poder irmos desenvolvendo. Hoje eu estou com uma certa rouquidão, eu peço desculpa a vocês. Então, esses talentos que nós recebemos, eles vêm de variadas formas, não é? Mas uns recebem mais e outros recebem menos, em função da natureza do projeto encarnatório, não é? E pedi e obtereis, né? O que mais se tem, mais se lhe dará. Quer dizer, é algo progressivo na conformidade da forma como utilizarmos esses talentos, né? Então, se um servidor, como está na parábola, recebe 2 talentos e outros 5 e um terceiro recebe apenas 1, é interessante analisar, né, dentro dessas proporcionalidades, o significado da forma de usar estes talentos, não é? Então, veja bem, quando nós já amanhecemos sabendo que estamos diante de talentos, né, a serem desenvolvidos, será muito interessante observarmos o quanto somos auxiliados, não é? Porque aqui falou de 2, 5 e 1 talentos, mas olha só, são milhares de talentos, não é? E é evidente que, na proporção das responsabilidades, uns nascem com um compromisso maior, outros com um compromisso menor, no que diz respeito à natureza
das tarefas, chegando mesmo para aqueles mais evoluídos a natureza das missões. Então, parece-nos muito interessante, indispensável até, sabendo que nós detemos essa grande bênção de termos recebido talentos e sermos auxiliares da criação divina, é importante nós compreendermos o significado do nosso comportamento diante desses talentos que nós recebemos. Então, a gente observa na parábola que aqueles que mais receberam deram um jeito de multiplicar os seus talentos. E aquele que recebeu menos, preocupado, vale a pena analisar a preocupação dele, ele com medo, né? Diz que o seu senhor era severo, né? Ele temendo isso, ele enterrou o talento para que na hora certa de prestar conta tivesse o talento para devolver. Mas a parábola quer mostrar que dentro da lei do progresso, os talentos são feitos para reverberarem, para serem multiplicados. Talento é investimento, tem que produzir alguma coisa. Então, é um chamamento a nos despertar da inércia que temos, né? E também da forma como nós recebemos a bênção do Criador. Muita gente diz assim que é temente a Deus, que teme a Deus. Meu Pai do céu, nós temer o ente tão supremo, tão bondoso, tão misericordioso. Então nós não temos que, ao recebermos as nossas tarefas, a nossa incumbência aqui na Terra, nós devemos pensar no nosso Pai como aquele filho que se sente amado e que por isso mesmo quer produzir também muito para poder corresponder às bênçãos do próprio Pai. Então, o que fica muito claro assim, no desenvolver dessa parábola é que nós precisamos ter noção exata dos nossos papéis e que perante o Pai nós temos que não agir por temor, mas agir por amor. E compreender que o próprio temor é uma espécie, como é que eu diria? É um impedimento, não é? Não é um motor bem aplicado dentro da vontade. Se você vai fazer uma coisa com medo, você ou faz pela metade ou você deixa do jeito que está para depois devolver. Não é? Então, é muito significativo nesse sentido. Não é? Então, se a parábola estabelece que aquele que recebeu muito multiplicou, ora, na face da terra, qualquer pessoa que for analisar com um mínimo de gratidão e compreendendo a vida em todos os seus aspectos, de penas e gozos existentes, vai saber que mesmo as dificuldades que nos aparecem são talentos. Então nós somos extremamente ricos do ponto de vista do que recebemos, não necessariamente do que aplicamos. Nós somos talentosos, ou seja, um mundão de talento, não é? Bota talento nisso. E aí, então, meu caro, é trabalho, é vontade, não é? É a certeza do bem, não é? A fim de que o testemunho... Porque, veja bem, o que é que aconteceu com aqueles que multiplicaram os talentos? Para reverberar aqueles talentos, o bom talento, a coisa boa, o bem, nem sempre é fácil. É bom ser bom, mas nem sempre é fácil sermos bons. Para isso, existem as dificuldades naturais, os testes, os testemunhos. Como é que eu vou evoluir
se eu não passar por essas experiências, se eu me amortalhar, olha que coisa interessante. Eu fico pensando, sabe? Às vezes eu penso nisso, agradecendo a Deus por ser espírita, não é? Por tudo que Ele me dá, por todas, tantas e tantas bênçãos, né? Mas fico pensando assim, meu Deus, como eu terei que prestar minha conta, não é? Às vezes a gente confunde muito até a forma de apresentar o talento, né? Por exemplo, a caridade verdadeira, não é? Às vezes o investimento não está bom. Então, tudo isso a gente tem que analisar pelos talentos que a gente tem, não é? Eu penso que, então, a proporcionalidade vai vir de acordo, a proporcionalidade dos talentos vai vir de acordo com os nossos feitos, com a nossa vontade, com o nosso trabalho, né? Nós temos aqueles que são submissos e que reconhecem a justiça e a supremacia do Criador. Mas temos aqueles que são insubordinados por não compreenderem a vida. Nós temos que ter muita compreensão com essas criaturas, para com essas criaturas que são revoltadas às vezes. Têm os talentos às mãos, mas não entendem a natureza do talento. Não é? O talento é como se fosse, como é que eu diria assim, o que me vem na mente, uma pitada de adubo putrefato, que muitas vezes o adubo nasce dessa putrefação. Mas é a bênção divina para o florescer, para o fruto. E não é fácil para quem não tem as bênçãos do Espiritismo para compreender isso. E às vezes nós temos uma mania de querer que as pessoas ajam de certa forma e tal, apliquem o seu talento da melhor forma possível, esquecendo de que não se pode pedir àquele que não tem para oferecer. Então, uma coisa interessante é nós ajudarmos, além do nosso... o talento da compreensão, da bênção religiosa que nós temos guardada em nós, é um talento extraordinário. E nós temos, então, que ajudar aqueles que são menos... que não têm os mesmos talentos que Deus nos deu. Então, nem sempre, dados os talentos que recebemos, nem sempre temos o mérito que queremos julgarmos ter. Afinal de contas, não é? Se eu tenho tudo nas mãos e tenho compreensão, a minha vontade ela tem que ser um vetor diferente da do outro, não é? Ele não entende, ele não compreende. Se a gente fizer uma abstração assim, de tudo que a gente conhece, né, apesar de que nem sempre a gente é tão conhecedor assim, né, que é no meu caso, mas basta esse conhecimento que o Evangelho nos traz, de tanta gente falar, a gente palestrar, a gente vai sentindo, né, cada vez mais enriquecido. Então, nós precisamos compreender que Deus é misericordioso e que o talento que vem em forma de dificuldade, de aflição, é justamente para que sejamos bem-aventurados como aflitos, não é? É para que alcancemos a primazia de um estado melhor, como alguém que se gabarita cada vez mais para receber a diversidade dos talentos, não é? Então, a proporcionalidade das recompensas é em função da proporção do nosso esforço. É impossível alguém conseguir alguma coisa se não lutar muito. Às vezes é um suor tremendo, não é? Para poder alcançar alguma coisa. Ninguém consegue
o patrimônio sólido, não é? Que lhe dê a segurança de ter sido do seu próprio suor, ninguém consegue isso se não for através de muita perseverança, através de muita fé, às vezes. Não é? Há determinadas circunstâncias em que nós, para podermos ajudar, temos que ter muita fé. E termos a persistência, não é? A perseverança, ela tem que acontecer. Não é? E também aí será interessante nós termos uma noção sobre o mal, a pedagogia do mal e a própria pedagogia do bem. Por exemplo, com relação à pedagogia do mal, uma coisa que a gente precisa entender dentro dessa pedagogia, a pedagogia entre esses dois pontos opostos, não é? O mal, ele tende a exterminar-se. Um dia o mal acaba e o bem não. O mal é temporário, o bem é eterno. Não é? Então, o bem cresce geometricamente. O mal acaba até quando ele tem um crescimento, esse crescimento é apenas aritmético e se transforma depois em bem. Então, veja bem como isso é interessante a gente entender isso. Não é? Porque isso nos dá aquela fé raciocinada que nos garante, então, que nos dá força para essa perseverança. Para que esses talentos, então, na forma de dificuldade, sejam realmente, atenda realmente a finalidade dessas moedas difíceis. É uma moeda cuja aplicação boa gera infinitos bens. Olha que coisa interessante para a gente entender isso. Na aplicação do talento, olha como é interessante você observar, já que é um crescimento geométrico, pensemos nisso. Todo o bem que a gente faz, ele continua eternamente. Ele continua para a eternidade. Por exemplo, se você, aplicando bem o seu talento, quando você vê alguém decaído e você o levanta, às vezes com muita dificuldade, um parente, por exemplo, reabilitar um parente em determinadas condições em que ele se encontra, esse talento de servir, que é a melhor forma de aplicação, não é? Esse talento feito desse jeito, arribando alguém, tudo aquilo que foi originado desse gesto, porque se eu levanto alguém, lá na frente esse alguém vai levantar outro, porque ele está gabaritado. A elasticidade do bem é eterna. Que maravilha! Alguém lá no seu esplendor, um espírito já no seu esplendor, espírito em elevação. A origem ficou lá atrás e foi porque recebeu um afago. Alguém foi transmutando essas bênçãos divinas e tudo correndo por conta daquela aplicação. E o ser se torna um dia luz, mas tudo nascendo da aplicação dos talentos. Não se chega à luz sem as boas aplicações. Não se alcança aquilo que nós queremos alcançar e que somos destinados a isso, que fomos nascidos para isso. Nós fomos nascidos como criaturas que nós recebemos os talentos e os multiplicaremos
porque um dia nós despertaremos para o bem, para o bom talento. Faremos o melhor possível na medida em que, nesse deslanchar, chega um momento que nós estaremos, o nosso propósito é simplesmente trabalhar, trabalhar e trabalhar, e pelo amadurecimento da aplicação desses talentos, nós vamos cada vez mais progredir, porque é geométrica a evolução. Uma pitadinha, geometricamente falando, se torna um bem maior. Não é? Então, é extremamente importante nós observarmos as nossas vidas, observarmos o desperdício com que estamos utilizando os nossos talentos. Às vezes, Deus nos manda um talento na forma de uma pessoa que se aproxima de nós e que justamente por ela portar coisas diferentes de nós mesmos, nós não temos dentro de nós a aptidão, o interesse de aceitar aquela diferença. Somos exigentes. Olha que contrassenso. Olha que contrassenso. O talento chega e nós somos indiferentes a ele. Quem é que não quer talento? É moeda de aplicação evolutiva. E ela nos chega e nós desperdiçamos. Nós desfazemos da oportunidade de aplicar o bom talento. Porque nós temos exigência. Não, meu padrão é esse. Eu não lido com pessoas assim. Os pedestais afastam as criaturas dos talentos. Vamos figurar isso da seguinte maneira. Se eu estou no pedestal porque acho que sou superior, eu sou bom, ele é ruim. Eu tenho capacidade, ele é incapaz. Esse pedestal impede que a gente se agache e chegue até a moeda. Impede que nós abracemos a moeda. Impede que nós aproveitemos a sagrada oportunidade de aplicarmos o nosso talento para o bem. Se nós pudéssemos ter nas nossas mentes antes da desencarnação, porque quando há o desencarne, a gente passa por momentos de lembrar de tudo, mas assim, de uma forma consciencial, diferente daqui da Terra. É com todos os detalhes, de forma limpa, a nossa realidade, sem máscara. Chegará esse momento para cada um de nós no plano espiritual. E aí, será aí que nós veremos, às vezes surpresos, uma surpresa negativa, do quanto nós desperdiçamos, porque é muito sutil. Às vezes nós estamos tão indiferentes, às vezes também, nem não é por uma indiferença soberba, por preocupações exageradas com as coisas. Então aí, veja como é interessante isso. Às vezes eu estou até bem intencionado, mas por falta de fé, por falta de equilíbrio, eu estou de um jeito que, não, pelo amor de Deus, eu estou tanto problema, ainda me surge mais esse para me resolver. Então, o que nós precisamos é também buscarmos um amadurecimento e um estado emocional adequado para sermos instrumentos a cada dia. Mas acontece que às vezes, vamos supor, nós fazemos a oração logo de manhã, botamos o pé no chão já, sentado ali na cama, fazendo oração, nos preparando.
Mas terminou a oração, já vem aquela vibração profunda, aquela preocupação profunda, aquela incapacidade de sairmos de nós mesmos, da nossa preocupação, do nosso estado de espírito ali ainda com certo desequilíbrio, e não focamos o nosso coração, nossa emoção, nosso sentimento na necessidade do outro. É evidente que nós precisamos estar preparados para o bem servir. Então, com a ideia que nós guardamos dentro de nós, que o Espiritismo nos dá, quando nos faz analisar essa parábola dos talentos, nós precisamos, a cada dia, nos prepararmos para ser instrumentos e focar bem na serventia que nós queremos fazer a Deus, para estarmos prontos, para que a aplicação do talento seja feita da melhor forma possível. Nada é por acaso. E às vezes é por uma misericórdia muito grande, por bondade, que nos manda aquela criatura do jeito que ela é. Ou circunstâncias, né, que nos envolvem no nosso trabalho, nos nossos propósitos, nos nossos projetos. Então essa realidade ela é muito distinta, para que a gente deixe passar essa grande oportunidade. Porque talento, o que é talento? É servir. E é tão interessante que a gente precisa botar na cabeça o seguinte: servir, na expressão real, é servir a Deus, mas através das pessoas, da natureza e das circunstâncias. Às vezes, o que se pede de mim é um tipo de palavra. Às vezes, o que se pede de mim é um tipo de acolhimento. Então, eu preciso estar preparado para isso, inclusive para observar estas sutilidades. Não é? Então, assim, como espíritas, não é? Para a gente encerrar estas reflexões, não é? Como espíritas, uma primeira coisa, precisamos avaliar a extensão dos talentos que recebemos. Tem alguém que recebe mais talento que o espírita? Não é ufanismo isso. O espírita convicto sabe disso. Não é? Compreender a importância da vida e valorizar as nossas capacidades aplicando-as. Nós temos um potencial extraordinário. Nós temos um potencial extraordinário. O homem é capaz de transformar situações. A vida mostra isso. Os enredos fantásticos da vida mostram isso. Esse potencial que nós temos dentro de nós e que nós, nem sempre por falta de autoestima, é outra situação. Às vezes não aplicamos bem o talento por falta de autoestima. Já pensou também? Aquele da parábola foi por temor. E enterrou lá o talento. E quantas vezes nós fazemos isso por falta de autoestima? Espírita, nesse sentido, pode ter falta de autoestima. Aliás, ninguém deve ter falta de autoestima, né? Tem que ter estima elevada. O ser humano, de um modo geral, ele não tem noção da sua grandeza. Nós temos uma grandeza, porque somos filhos da criação, mas não aplicamos. E por isso nós pensamos que nós somos pequenos. Não é? Entender a natureza dos talentos que recebemos e transformá-los quando nos vierem em forma de desconforto. O espírita precisa entender isso. Entender a natureza desses talentos, não é? E transformá-los. Todo o mal que nos vem é para ser transformado em bem. Às vezes não é fácil, né, gente? Eu sei, também tem hora que aplicar esse talento, o trem não é fácil. Não, só.
Bom, observar que se não aplicarmos esses talentos, o que vai acontecer? Eles vão enferrujando. A matéria-prima é uma matéria-prima que enferruja. E aí vamos perdendo tempo, cada vez mais vai ficar difícil. Não é? Então nós temos que ter esse entendimento. Como espírita, não reclamar se outros aparentemente têm mais talentos do que nós. Um ponto a analisar, que aqueles que recebem mais serão mais cobrados. Às vezes, por misericórdia, na nossa encarnação, eles não deram, não projetaram nos dar mais talentos por bondade. Falaram, não, vamos fragmentar esse negócio aí, ele precisa de ter muito talento, receber muitos talentos, a gente sabe disso, mas vamos fragmentar. Vai ficar mais fácil para ele, vamos analisar isso aí, tá? Para ver se dessa vez ele aplica bem os talentos. Então, se alguém tem mais talento do que nós, nem sempre é porque é melhor para ele. Então, são situações. E outra coisa, como espíritas, somos mais compromissados porque somos melhormente providos. Então, são essas as reflexões que nós fizemos. Espero que tenha servido para todos nós, porque quem fala é o primeiro que recebe, viu, gente? Eu tive que aprender isso. Senão com tantos defeitos ainda, né? Como é que eu ia falar? Mas a espiritualidade me ensinou. É como se dissesse assim, ô caboclo, você está falando, não é porque você é melhor, porque você é isso, que você é aquilo, não. É que você tem que, sabe, você precisa mais do que eles. Porque primeiro passa por você, sua mente, você tem que preparar. É um jeito que a gente encontrou de fazer você melhorar, para ver se você aplica bem os talentos. Boa noite, pessoal. Foi uma alegria, não é? Que Deus nos ajude a aplicarmos da melhor forma possível os talentos divinos que a doutrina espírita nos dá. Fiquem com Deus, que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas,
tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.